Senhor e quero ministrar para os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra dessa noite fica em 1 Samuel, capítulo 1. Samuel, capítulo 1 e versículo de número 1. Todos acharam? Amém. Amém, Jesus. A palavra nos diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jerão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Subia este homem anualmente à sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Ali eram os sacerdotes do Senhor, Ronife e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava parte dos sacrifícios a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia anualmente, e todas as vezes Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. Ela com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres a um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Amém. O livro de Samuel tem muitos personagens, né? E um dos principais personagens do livro de Samuel é o próprio Samuel. A palavra vem nos relatar que Samuel cresceu ali e foi aprendendo a ser ali com Eli. E a palavra vem nos ensinar que Samuel teve 3 ministérios. Primeiramente ele teve o ministério de sacerdote. Aleluia. Depois ele teve o ministério de ser juiz sobre Israel. E mais para frente, o ministério que todos nós conhecemos, que foi o ministério de profeta. E nós conhecemos a história de Samuel, sabemos quem ele foi, daquilo que ele fez. E nós sabemos que Samuel ali, sendo já profeta, Deus o manda ungir ao rei Saul. Só que pelo pecado e desobediência do rei Saul, a palavra nos fala que Deus o destituiu do trono. Então o mesmo profeta, agora Deus manda ungir a Davi a ser rei de Israel. E todos nós conhecemos Samuel, aquilo que ele fez, aquilo que ele fez diante da presença do Senhor e como o Senhor o usou durante a sua caminhada. Mas nós percebemos durante a palavra que Samuel chegou a ser profeta do nada. Ele teve um crescimento espiritual. Ele foi galgando a caminhada até chegar ao nível de profeta. Primeiro foi sacerdote, depois juiz, até ser escolhido como profeta de Israel. E a palavra vai nos falar que Samuel foi o primeiro profeta
da Bíblia. Só que para Samuel chegar a esse nível, para Samuel chegar até esse patamar de profeta, teve alguém antes que passou por inúmeras dificuldades e humilhações para poder ter Samuel. Assim como nós lemos na palavra, a palavra vem nos falar que Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. E a palavra então vem nos falar que Penina humilhava e zombava de Ana, porque Ana não podia gerar filhos para Eucana. E isso era uma situação muito angustiante de humilhação a qual Ana passava diante do seu marido e diante da esposa do seu marido. Até chegar um dia que anualmente Eucana, Penina e Ana, a palavra nos falar que eles iam até os sacerdotes e ali eles ofereciam sacrifícios. E ali Eucana dava uma parte desse sacrifício para Penina e para os seus filhos e filhas. Só que Ana não tinha filhos, então, amando muito a Ana, Eucana dava sacrifício dobrado a ela. Só que ela não queria isso. Ela queria também poder gerar. Só que ela era impedida de gerar, pois a sua madre era fechada. Então, após sofrer várias humilhações, após sofrer várias irritações de Penina contra a sua vida, Ana, diante do sacerdote, ela começa a orar e a chorar diante do sacerdote e diante da presença de Deus. E muitas das vezes nas nossas vidas são a mesma coisa, meus irmãos. Nós somos humilhados, nós somos xingados, muitas das vezes somos maltratados até mesmo pelos nossos familiares. Quem aqui nunca sofreu uma humilhação? Quem aqui nunca foi humilhado no serviço, na escola, na faculdade, ou até mesmo dentro da própria casa, assim como Ana era? Só que muitas das vezes nós temos duas opções, né? Ou nós se revoltamos com aqueles que tentam nos humilhar, ou nós guardamos aquilo para a gente e ali nós começamos a sofrer pelaquela angústia, aquele rancor nos nossos corações. Só que Ana traz aos nossos corações o que nós devemos fazer nesses momentos de angústia. Ana tomou a posição de parar de chorar, de parar de ser humilhada, e ela foi chorar aos pés daquele que podia trazer a sua vitória. Aleluia. A palavra nos falar que Ana, diante do sacerdote, começa a chorar e começa a abrir a sua boca e falar com os seus lábios, só que das seus lábios não saía voz. Então o sacerdote ali começa a achar que ela está embriagada. E ali ela fala para o sacerdote: eu não estou embriagada, meu Senhor. Eu estou com o coração quebrantado. Eu estou sendo humilhado. E ali então Ana toma posição e faz um voto com o Senhor. Ali Ana diz ao Senhor, chorando com seus lábios em prantos: Senhor, se me deres um filho, eu darei a ti e ele servirá a ti no seu tempo. Então a palavra fala que após isso eles sacrificaram ao Senhor e foram embora. Então numa noite Eucana teve relação com sua esposa Ana. E ali Deus se lembra daquilo que Ana tinha pedido até ele. Então Ana abre a sua madre e o Senhor faz com que ela venha gerar um filho. Então a palavra vem nos falar que no ano seguinte Eucana novamente vai até o sacerdote para sacrificar. Então a palavra vem nos falar que Ana fica ali e fala para o seu marido: eu só vou após desmamar o nosso filho. E assim que eu desmamar, eu vou cumprir aquilo que eu prometi diante do Senhor. Eu vou levar Samuel e ele servirá ali no templo do Senhor. E o que eu venho entender, meus irmãos, com essa palavra é que para nós estarmos aqui, para nós estarmos na presença do Senhor, alguém pagou um alto preço de oração. Deus, aleluia. Pode até ser que os seus pais não são da igreja, que os seus pais
não eram servos do Senhor, mas talvez a sua avó, a sua bisavó, a sua tataravó pagou um preço alto de oração. E ali ela falou que a minha descendência serviria ao Senhor. E pode ser que essa descendência não chegou até o seu pai, o seu avô, mas chegou até você. E é por isso que você está aqui na casa do Senhor nessa noite. É por isso que você serve a casa do Senhor. Porque alguém pagou um preço de oração pela sua vida. Assim como Ana, que pediu para o Senhor um filho. E ali, através da oração, através da promessa que ela fez com o Senhor concebeu. E eu entendo por essa palavra que todas as nossas humilhações, tudo aquilo que o inimigo tem tentado nos fazer para nos parar, nós temos que tomar a posição e orar diante do Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa vitória. Só o Senhor pode nos dar a vitória em todas as nossas batalhas. Não existe lutas, não existe tribulações que são maiores que o nosso Deus. E Ana sabia disso. Ana sabia que Deus poderia abrir a sua amada e ela gerar um filho. E por isso ela recorreu àquele que podia fazer o que ela queria. Então, meus irmãos, a oração nossa tem muito poder. A palavra vai nos falar em Tiago 5, versículo número 17, se não me falha a memória, que a oração do justo pode muitos em seus efeitos. E isso foi o que aconteceu através da vida de Ana. E olha como o nosso Deus é lindo. Esse filho de Ana foi o primeiro profeta que teve em Israel. Esse filho de Ana foi aquele que ungiu o rei Davi. O nosso Senhor Jesus veio da geração de Davi. Então, os irmãos percebem que aquilo que Ana fez foi gerando gerações e gerações e gerações de servos diante da presença do nosso Senhor. E é isso que nós temos que entender e fazer também. Nós temos que orar pela nossa parentela, nós temos que orar pelos nossos filhos, até pelos nossos netos que nós nem conhecemos. Nós temos que orar pela nossa descendência, porque a nossa descendência, em nome do Senhor Jesus, será do nosso Senhor. Esse mês faz mais ou menos, mês de outubro, faz 10 anos que eu faço parte desse ministério. Glória a Deus. E faz 10 anos que eu vejo uma mãe orar pelo seu filho que ainda não está na presença do Senhor Jesus. E assim como Ana, eu vejo que essa mãe paga um preço alto de oração pelo seu filho. Paga um preço alto para poder ver o seu filho entrar pelaquela porta e erguer as mãos e aceitar o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Não só mães, como esposas, como maridos, como crianças, que também estão diante da presença do Senhor, orando pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos aqueles que não estão na presença do Senhor Jesus. Aleluia! Isso é um ensinamento, meus irmãos, para nossas vidas. Assim como Ana tomou a posição, nós temos que tomar a posição também diante da presença do Senhor. Nós não podemos se acovardar diante das dificuldades que o inimigo tem colocado para as nossas vidas. Nós não podemos abaixar a cabeça e simplesmente aceitar aquilo que o inimigo tem colocado sobre as nossas vidas. Porque o Senhor nos levantou para orar e para profetizar. O Senhor nos levantou para ser servos fiéis diante da presença dEle. Então nós temos que tomar a posição de oração. Aleluia, Jesus! Assim como foi falado em todos os cultos, naquela campanha de oração a qual nós passamos, nós temos que entender o poder que há na oração. A oração é uma arma muito poderosa nas nossas mãos. E muitos de nós têm deixado de orar. Muitos de nós têm deixado que o cansaço, que as coisas terrenas tire o nosso maior propósito de estar nessa terra. Nós temos que orar, nós temos que tomar a posição de oração, porque a oração é a maior arma que o Senhor nos deixou. A oração é aquela que cura. Através da oração Deus restaura casamento, Deus restaura a família. Através da oração Deus cura enfermos, Deus liberta
as pessoas dos vícios de drogas, de bebidas, através da oração dos irmãos. Nós temos que tomar a posição assim como Ana tomou. E eu creio que assim que nós tomarmos a posição, nós veremos a grandeza e os milagres do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Porque um crente de joelho, um crente que ora, um crente que está firmemente nos caminhos do Senhor, pode vir batalha, pode vir luta, pode vir humilhação, o que for. O Senhor exalta, assim como o Senhor fez com Ana. Aleluia. Nós vemos aqui que a primeira oração de Ana nem saía a voz da sua boca. Ela simplesmente chorava e simplesmente falava. O tanto que o sacerdote Eli achava que ela estava bêbada. Mas olha como a oração de Ana, depois que ela tomou a posição, é uma oração diferente. Aleluia. A palavra vai falar que em 1 Samuel, capítulo 2, a palavra vai nos dizer assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. Aleluia. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem saia coisas arrogantes da vossa boca, pois o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todas as ações na balança. O arco dos fortes está quebrado, mas os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão e deixam de ter fome. E os que eram famintos, até a estéril tem 7 filhos. Aleluia, Jesus. O que tinha muitos filhos enfraquece. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abate e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinza ergue o necessitado, para o fazer assentar-se entre os príncipes, para fazer herdar um trono de glória. Pois do Senhor são todas as colunas da terra. Assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os ímpios emudecem nas trevas. Não é pela força que prevalece um homem. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra. Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá para sua casa, mas o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Glória a Deus. Aleluia. Percebemos, irmãos, que a primeira oração de Ana, ela nem conseguia falar. E a segunda oração de Ana é uma oração de alguém que está sendo exaltada por Deus. Aleluia. É uma oração de alguém que não consegue mais segurar tamanha alegria que ela teve ao receber do Senhor aquilo que ela pediu. Aleluia. É uma alegria tão grande nós recebemos do Senhor aquilo que nós pedimos oração, que nós não conseguimos nem expressar. Só que para nós conseguirmos essa alegria, para nós conseguirmos aquilo que nós pedimos ao Senhor, nós temos que tomar posição. E assim como Ana fez um voto com o Senhor, se você fazer um voto com o Senhor e o Senhor cumprir aquilo que Ele prometeu a ti, você tem que cumprir o voto do Senhor. Porque a palavra vai nos falar que nós não devemos fazer voto de tolo. Se você prometeu algo diante do Senhor e o Senhor cumpriu aquilo que Ele prometeu sobre as suas vidas, você tem que cumprir aquilo que você prometeu diante do Senhor. Porque como a palavra vai nos falar, a palavra do crente é sim, sim, não, não. Não existe duas palavras, ou você é ou você não é. Então, que nós viemos, através dessa palavra, entender o propósito e o poder que há na oração. E quando vier a dificuldade, quando vier a humilhação, nós tomarmos a posição de servos do Senhor,
E ao invés da gente, através daquela humilhação, querer agir com as nossas próprias mãos, querer muitas das vezes bater boca, discutir, não. Entra no seu quarto, fecha a porta e fale com aquele que pode te dar a resposta. E fale com aquele que pode te trazer a vitória, aquilo que você almeja no teu coração. Eu me lembro quando faz 13 anos que eu estou na minha empresa, Natura. E quando eu entrei lá, eu lembro que lá você entra no setor, você entra auxiliar. Tem 3 cargos lá. Você entra auxiliar, aí sobe para técnico e depois sobe para operador. Hoje, para a honra e glória do Senhor, já sou operador. Aleluia! Mas como todos que entraram lá, eu entrei auxiliar. E fui buscando. E eu lembro que na época existia 5 técnicos. E entre eles tinha um que não gostava de ensinar, mas não gostava. Ele via um novato que queria aprender, porque tinha muitos auxiliares lá que tinham 5, 10 anos e não queriam aprender. Para eles aquele salário ali estava bom. Só que desde quando eu entrei lá, eu almejava um cargo maior. Sim. E ali tinha um técnico ali que toda vez que eu pedia para ele, como você faz isso aí? Você passa a lanterna na bateria. Ensina eu a fazer isso aí. Fala, não dá, hoje está correria, não dá. E ele nunca gostava de ensinar. E muitas das vezes ele até zombava da gente, que era auxiliar. Fala, vocês vão morrer auxiliar, vocês vão ficar aí, ó. Isso aí vocês não vão passar, não. Só que tinha um técnico que, diferentemente desse outro, ele gostava de ensinar. Sim. E toda vez que ele estava fazendo um serviço, eu perguntava para ele, não tem como você ensinar? E ali ele foi me ensinando, e eu fui aprendendo. E quando esse técnico subiu para o operador, abriu a vaga de técnico. E quem já tinha aprendido o serviço? Eu. E ali, para a honra e glória do Senhor, eu pude subir de técnico. E ali eu cheguei no mesmo nível que ele. Daquele que zombava da gente, daquele que nos humilhava muitas das vezes. Só que para mim aquele ainda não estava bom, eu queria mais. E ali o mesmo amigo meu que me ensinou a ser técnico, me ensinou o cargo de operador. E após um ano, eu fiquei 1 ano e meio de auxiliar. Aí eu passei para técnico. E depois desse 1 ano e meio de técnico, eu já consegui passar para o operador. E esse homem que zombava, esse técnico que zombava da gente, foi continuando de técnico. E muito daquele que eles zombavam foi subindo de técnico e viraram operador muito antes que ele. Eu virei operador com 3 anos. Ele foi virar operador depois dos 10. Então eu vejo, meus irmãos, que não adianta nós querermos ser maior do que ninguém. Não adianta nós querer, assim como Penina, querer zombar daqueles que não podem ter o que a gente tem. Porque quem pode dar a vitória, quem pode trazer a vitória para as nossas vidas é o nosso Senhor. Nós não dependemos de homem, nós não dependemos de prefeito, de presidente. Nós somos dependentes totalmente do Senhor Jesus. Nós somos dependentes somente daquilo que Ele faz sobre as nossas vidas. Nós não dependemos de homem. O homem pode falar que você não vai ser nada. O homem pode falar que você não vai crescer, que você não vai sair do buraco que você está. Mas o nosso Deus é aquele que dá a vitória. E em nome do Senhor Jesus, você será exaltado na área que você está buscando. Porque o nosso Deus é um Deus de promessa. E o nosso Senhor nos prometeu. O Senhor não quer que nós ficamos parados. O Senhor não quer que nós ficamos no mesmo lugar que nós estamos. O Senhor quer que nós buscamos sempre o crescimento. Eu me lembro até hoje, a primeira vez no ministério, lá em cima ainda, quando a pastora me deu a primeira oportunidade para pregar. Eu lembro que foi numa quarta-feira. Aleluia. Naquela época, lá em cima, lá nós tinha culto de quarta, sexta e domingo. A pastora me deu a oportunidade de pregar. E eu novo ainda, eu acho que eu tinha uns 23 anos ainda, novo no ministério.
Ali a pastora me deu uma oportunidade e minhas pernas chegavam tremendo ali de cima do altar. E tudo que eu planejei em falar, tudo aquilo que eu estudei, chegou na hora e não saiu nada daquilo. Foi uma coisa incrível, eu lembro até hoje. Eu estudei, eu fiquei a semana inteira estudando, vou pregar dízimo, mas chegou na hora, nada. Sumiu tudo. Saiu totalmente diferente do que eu planejei. E hoje eu vejo que aquele ali foi o primeiro passo. Glória a Jesus, aleluia. Ali eu fui galgando. Muitas das vezes eu fui fraco e quis sair da presença do Senhor, mas o Senhor é aquele que nos ampara, né? O Senhor é aquele que nos quer diante da presença dele, né? O Senhor não quer que nenhum filho se perca. O Senhor quer salvar a todos. É que nem eu estava falando para um amigo meu. Ele, mas se eu não fizer isso aí eu vou para o inferno. Eu falei, infelizmente vai. Infelizmente o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. É o homem que se coloca lá. Porque a palavra nos fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. E Deus quer que todos estejam diante da presença dele. Deus quer que todos o reconheçam como o único e suficiente Salvador da sua alma. Glória a Deus. E a palavra nos fala que aqueles que não se dobraram diante do Senhor em vida, se dobrará naquele grande dia. Porque a palavra fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Glória a Deus. Então, desde aquele dia, eu venho galgando na presença do Senhor, né? A cada dia Deus tem me dado oportunidade de crescer diante da presença dEle. Para a honra e glória do Senhor Jesus, após correr muitos anos, esse ano eu tomei a posição, né? E fui ungido. Aleluia! Glória a Deus! E eu demorei muito, meus irmãos, para poder tomar a posição. Eu demorei muito. E hoje eu vejo o quanto de tempo que eu perdi diante da presença do Senhor. Hoje eu vejo o tanto de conhecimento, o tanto de experiência que eu deixei de ter com o Senhor porque eu não tomei a posição. Então, meus irmãos, através dessa palavra eu quero falar para os irmãos que os irmãos venham entender e venham tomar a posição. Que os irmãos venham entender que a oração é uma arma muito poderosa. E que a experiência diante do Senhor é uma coisa muito linda sobre as nossas vidas. O Senhor não quer que ninguém fique parado diante da presença dEle. O Senhor quer que todos tenham crescimento espiritual. O Senhor chamou a todos. O Senhor está disposto a derramar o óleo dEle sobre a cabeça de todos. Basta apenas nós tomar a posição. Assim como Ana tomou a posição sobre aquilo que ela necessitava, nós temos que também tomar a posição sobre aquilo que nós necessitamos da presença do Senhor. Seja ele um emprego, uma vaga de emprego, uma oportunidade de crescimento na empresa, seja ele uma bênção na família, seja uma humilhação que tem passado, nós temos que tomar a posição e entender que o nosso Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas. Amém? Essa palavra eu quero deixar para os irmãos nessa noite. E assim eu agradeço a oportunidade e as palmas para o Senhor.